Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Enquanto alguns dormem, aproveitando a chuvinha. No dia 28 de março. Bom dia, Clayton. Tudo bem? Bom dia, Jaque. Domingo. Oi, Ana Tereza. Tudo bem? Pessoal madrugador mesmo no domingo. Olha aí, ó, que beleza. É isso aí. Disciplina, né, gente? Vontade. Às vezes não dá. Tudo bem também. Não vamos nos culpar. Oi, Rosana. Tudo bem? Oi, Isis. Esse é o Otto. Dias de janeiro. O som parece que tá meio ruim hoje. Acho que eu mexi em alguma coisa nas caixas aqui. Bom dia, Maria. Bom dia, Rúbia. Tudo bem aí? Oi, Xandi. Como é que tá a Bruna? Tá bem? Dias de janeiro é o sonzinho do Otto. Tá uma chuvinha aqui em Lajeado hoje, assim, sabe? Aquela chuvinha, tá fresquinho, deve estar uns 20 graus, eu acho. Dia de ficar na cama, mas eu não consigo ficar na cama, eu não sei ficar na cama. Assim, de dia, assim, de manhã. Eu preciso levantar. Só que nem os passarinhos, assim. Começou a querer clarear, já tô em pé. Bom dia, Cris. Tá bem? A Bruna tá ali, né? Tá gestando o Luca, deixa ela curtir. Que beleza, que baita fase, né? Que bacana. Então, bom dia a todos, a todas. É isso aí, são as fases, cada um experimentando uma determinada fase. A fase da chegada, né? Depois tem as fases da partida para algumas pessoas, que os filhos resolvem querer sair de casa, né? E aí... Mas eu li uma coisa hoje cedo, uma madrugadinha assim, que sobre as mães, do Mia Couto, e ele diz que as mães são boas quando se tornam desnecessárias. Então fica aí a dica para quem está com um filho ou filha batendo asinhas assim. As mães são boas porque quando se tornam desnecessárias. Aí elas são boas. Então, não, né? Claro que tem aquela dorzinha assim, o filho está saindo, a filha está saindo de casa. Mas é isso, as mães e os pais, né? O pai. Então a gente está na página 187 desse livro, A Arte da Felicidade, com o Dalai Lama e o escritor aqui, o psiquiatra Howard Cutler. E aí a gente está falando sobre dificuldades de aceitação. Vamos ver. Margaret, uma jornalista de 31 anos, exemplifica a importância crítica de compreender e aceitar a mudança no contexto de um relacionamento pessoal. Ela me procurou queixando-se de uma leve ansiedade, que atribuía à dificuldade de se ajustar a um recente divórcio. Achei que poderia ser uma boa ideia fazer algumas sessões, só para conversar com alguém. Entendeu, né, Rubia? Só para conversar com alguém. Explicou, isso é do contexto anterior, assim, entendeu? Explicou para me ajudar a deixar o passado para trás e fazer a transição de volta à vida de solteira. Para ser franca, isso me deixa um pouco nervosa. Pedi-lhe que descrevesse as circunstâncias do divórcio. Acho que teria que descrevê-lo como um divórcio amigável. Não houve grandes brigas, nem nada semelhante. Meu ex-marido e eu temos bons empregos, de modo que não tivemos problemas com a questão financeira. Temos um filho, mas ele parece ter se ajustado bem ao divórcio. E meu ex-marido e eu firmamos um acordo para a custódia conjunta, que está funcionando bem. Então está tudo tranquilo. O que eu queria era saber o que levou ao divórcio. Aí perguntou ele. Bem, acho que simplesmente perdemos a paixão. Suspirou ela. Podia ter uma musiquinha agora, né? Sim, fazer um clima. Parecia que aos poucos o romantismo foi desaparecendo. Simplesmente não tínhamos mais a mesma intimidade de quando nos casamos. Nós dois estávamos ocupados com nossos empregos e nosso filho. E só parecíamos estar nos afastando. Isso acontece direto.
Experimentamos algumas sessões de aconselhamento conjugal, mas elas de nada adiantaram. Ainda nos dávamos bem, mas era como se fôssemos irmãos. De qualquer modo, chegamos à conclusão de que seria melhor partir para o divórcio. Simplesmente estava faltando alguma coisa. Depois de passar 2 sessões delineando o problema, decidimos por uma psicoterapia breve, voltada especificamente para ajudá-la a reduzir a ansiedade e ajustar-se às recentes mudanças na sua vida. No todo, ela era uma pessoa inteligente e equilibrada em termos emocionais. Reagiu muito bem a uma terapia breve e fez uma transição tranquila de volta à vida de solteira. Apesar de um evidente carinho mútuo, estava claro que Margaret e o marido interpretaram a mudança no grau da paixão como um sinal de que o casamento deveria terminar. Infelizmente, é com extrema frequência que entendemos uma diminuição da paixão como um sinal de existência de um problema fatal no relacionamento. E na maior parte das vezes, o primeiro indício de mudança do nosso relacionamento pode gerar uma sensação de pânico, uma impressão de que algo deu terrivelmente errado. Talvez não tenhamos escolhido o parceiro certo, no final das contas. Nosso companheiro simplesmente não parece ser a pessoa pela qual nos apaixonamos. Surgem desavenças, podemos estar a fim de sexo, nosso parceiro pode estar cansado ou cansada. Podemos querer ver um filme especial, mas ele não se interessa pelo filme ou está sempre ocupado. Por isso concluímos que tudo está acabado. Afinal, não há como ignorar o fato de estarmos nos afastando. As coisas simplesmente não são mais as mesmas. Talvez devêssemos nos divorciar. Mas aí, tem gente casada aí, sabe como é que funciona isso? As paixões diminuem numa época, surgem outras e vão mudando de nome, né? Vão surgindo outras formas de relacionamento no casamento, né? Como cumplicidade, como outras coisas. Mas basear somente na paixão aí é um risco muito grande. Mas tem que ter, né? E o que fazemos então? Especialistas em relacionamento produzem livros em massa, com receitas que nos dizem exatamente o que fazer quando a paixão e a chama do romantismo começa a fraquejar. Eles oferecem uma enorme variedade de sugestões destinadas a ajudar a reaquecer o romance. Refaça sua programação de modo que dê prioridade ao tempo para atividades românticas. Planeje escapadas de fim de semana ou jantares românticos. Elogie seu parceiro. Aprenda a ter uma conversa significativa. Às vezes isso ajuda, às vezes não. No entanto, antes de declarar o relacionamento morto, uma das coisas mais benéficas que podemos fazer quando nos damos conta de que uma mudança é simplesmente tirar uma distância, avaliar a situação e nos armar com o maior conhecimento possível sobre os padrões normais de mudança em relacionamentos. Com o desenrolar da nossa vida, passamos da tenra infância para a infância, a maturidade e a velhice. Aceitamos essas mudanças no desenvolvimento individual como uma progressão natural. O relacionamento, entretanto, é também um sistema vivo dinâmico, composto de 2 organismos que interagem no ambiente. Bacana isso que ele falou, né? E na qualidade de sistema vivo, é igualmente natural e correto que o relacionamento passe por estágios. Em qualquer relacionamento, há diferentes dimensões de intimidade, física, emocional e intelectual. O contato corporal, o compartilhar de emoções, de pensamentos e a troca de ideias são todas formas legítimas de ligação com aqueles que amamos. É normal que o equilíbrio tenha um movimento cíclico. Às vezes, a intimidade física diminui, mas a intimidade emocional pode aumentar. É um bom tema para o domingo, né? Porque tu tem o dia inteiro para praticar isso hoje, né? Se ligaram, né? Fiquem ligados aí que hoje é dia de praticar. Então, como é que está o relacionamento? Mas sem briga, né? Se tivermos nossas antenas voltadas para essa questão, aqui não, pulei. É normal que o equilíbrio tem um movimento cíclico. Às vezes a intimidade física diminui, mas a intimidade emocional pode aumentar. Em outras ocasiões, não temos vontade de trocar palavras, mas só de receber um abraço. Se tivermos nossas antenas voltadas para essa questão, podemos nos alegrar com o desabrochar da paixão num relacionamento. Mas se ela arrefecer, em vez de sentir preocupação ou raiva,
podemos nos abrir para novas formas de intimidade, que podem ser igualmente satisfatórias, ou talvez mais. Podemos apreciar nosso cônjuge como companheiro, ter um amor mais estável, um laço mais profundo. Então, eu acho isso exatamente assim. Eu acho que a gente se prende a uma coisa, uma ideia romântica, assim, né, que surgiu com o romantismo no século XVIII, ali, do amor romântico, e acho que vai ser sempre assim. É como tu te apegar uma determinada fase de uma planta, assim, né? Tu olhar para ela assim como planta, simplesmente sem ainda ter brotado uma flor ou alguma coisa, né? E se apegar e achar que ela é só aquilo, né? E daqui a pouco tu acha que aquilo tá bom também, e aí tu vai, daqui a pouco ela surge um broto, né? E aí tu te apega aquele broto, aí tu quer manter aquele broto, né? Então, e aí depois surge uma flor, e aí tu te apega àquela flor, né? Ai, como ela é linda, que não sei o quê, mas ela está em constante mudança. A flor não se apega à própria flor, entende? Ela não vai se apegar ao momento de flor. A flor, ela vai ser flor, enquanto flor. E aí ela vai estar se transformando, e a gente está se apegando. Então a flor pode ser paixão, de repente, né? E aí a gente se apega àquela flor, e aí daqui a pouco ela se transforma num fruto, e a gente se apega ao fruto, e daqui a pouco ela morre, né? Mas ela não morre, ela vai se transformando, ela cai a semente, e aí volta novamente esse fluxo incessante, esse ciclo. Então, enquanto a gente estiver se apegando a uma fase do relacionamento, a gente está impedindo que o próximo movimento, que é de transformação, surja. E isso no Sutra da Haste do Arroz, o Buda vai explicar bem. Isso é a originação interdependente, que tu pode aplicar nas fases do relacionamento. A originação interdependente do Sutra da Haste do Arroz é isso. Enquanto a semente, quando semente, não sabe o que é semente. E há uma explosão. Ela não sabe o que é broto, e ela continua. O problema é que a gente se apega. Em seu livro, em um livro Intimate, de Desmond Morris, descreve as mudanças normais que ocorrem na necessidade de intimidade de um ser humano. Ele sugere que cada um de nós passa repetidamente por 3 estágios: do me abrace, me solte e do me deixe em paz. Tá, vamos fazer uma enquete aí, ó. Tem bastante gente, ó. Domingo. Que fase vocês estão no relacionamento? A fase 1 é me abrace. Só botem um número. A fase 2 é me solte. E a fase 3 é me deixe em paz. Pode colocar o namorado nem vai ver, a namorada não vai ver. Que fase vocês estão? Fase 1, me abrace. 2, me solte. 3, me deixe em paz. É uma fase, tem fase. Pode ser que amanhã esteja na outra fase, tá tudo bem. Mas já dá um recadinho aí pro namorado, pra namorada, né? Pro ficante. O ciclo, ninguém está em fase nenhuma, olha só. É inacreditável. Vocês são. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês só enrolam. O ciclo torna-se aparente pela primeira vez no início da vida. Quando a criança passa da fase do abraço, a Cris está na 4. Ela está, tipo, sei lá. O Xande, tu não fala nada. Tu não bota número nenhum, porque a Bruna é muito braba. Tu não é nem louco. Tu deixa assim, eu tipo, não ouvi, perdi essa parte. Aquela lemoa, eu tenho medo. Juro. Quando a criança passa da fase do abraço, característica da tenra infância, para a fase da interdependência, quando a criança começa a explorar o mundo, engatinhar, caminhar e alcançar alguma interdependência e autonomia com relação à mãe. Isso faz parte do desenvolvimento e crescimento normal. Essas fases, no entanto, não seguem sempre na mesma direção. Em várias etapas, a criança pode sentir alguma ansiedade, quando o sentimento de separação se torna forte demais. E nesses casos, ela volta para a mãe em busca de carinho e aconchego. Na adolescência, a rejeição passa a ser a fase predominante, à medida que a criança luta para formar uma identidade individual. Embora possa ser difícil ou dolorosa para os pais, a maioria dos especialistas reconhece essa fase como normal e necessária na transição da infância para a maturidade. Até porque a palavra adolescente significa nascer de novo. Você sabia? Então é bem crítico. Há um rompimento. Mesmo dentro dessa fase, ainda há uma mistura das outras. Enquanto em casa o adolescente está gritando, me deixe em paz.
Para os pais, suas necessidades do abraço apertado podem estar sendo satisfeitas por uma forte identificação com o grupo. Então é uma substituição, né? O adolescente grita "me deixa em paz" para os pais, porque adolescência significa renascer de novo, né? É um novo nascimento, mas ele renasce com uma nova identidade, né? Enquanto que a criança não possui uma identidade ainda, né, específica. Também nos relacionamentos adultos, com períodos, ocorre o mesmo fluxo. Os níveis de intimidade variam, com períodos de maior intimidade se alternando com períodos de maior afastamento. Então é assim, relacionamento é isso, gente. É o tempo todo abraço e afastamento. Isso também faz parte do ciclo normal do crescimento e do desenvolvimento. Para atingir nosso pleno potencial como seres humanos, precisamos ser capazes de contrabalançar nossas necessidades de união e intimidade com períodos em que precisamos voltar para dentro, com uma sensação de autonomia para crescer e evoluir como indivíduos. À medida que chegamos a entender isso, não mais reagiremos com horror ou pânico quando nos demos conta de que estamos nos afastando do nosso parceira. Da mesma forma que não entraríamos em pânico enquanto estivéssemos olhando a maré se afastar da costa. É claro que às vezes um distanciamento emocional crescente pode indicar sérios problemas no relacionamento. Uma raiva reprimida em silêncio, por exemplo. E até pode ocorrer rompimentos. Nesses casos, medidas tais como a terapia podem ser muito úteis. Porém, o ponto principal a ter em mente é que um distanciamento crescente não significa automaticamente uma hecatombe. Ele também pode fazer parte de um ciclo que volta a redefinir o relacionamento de uma outra forma, que pode resgatar ou até mesmo superar a intimidade que existia no passado. Tudo é transformação, né? Portanto, o ato de aceitação, do reconhecimento de que a mudança é uma parte natural das nossas interações com os outros, pode desempenhar um papel importante nos nossos relacionamentos. Podemos descobrir que é naquele exato momento em que podemos estar nos sentindo mais decepcionados, como se algo tivesse sido excluído do relacionamento, que pode ocorrer uma profunda transformação. Esses períodos de transição podem ser pontos cruciais em que o verdadeiro amor começa a amadurecer e florir. Nosso relacionamento pode não ser mais baseado na paixão intensa, na visão do outro como a encarnação da perfeição, ou na sensação de que estamos em fusão com o outro. Em compensação, porém, agora estamos numa posição em que podemos realmente começar a conhecer o outro e ver o outro como ele é, um indivíduo isolado, com defeitos e fraquezas, talvez, mas um ser humano como nós mesmos. E isso acontece, né? É natural que quando tu tem a separação, né, ou a perda de algum sentimento, assim, ou a quebra de um sentimento, tu começa naturalmente a ver aquela pessoa não sendo mais como reflexo, né? E isso é a vida, vai se transformando, enfim. É somente quando chegamos a esse ponto que podemos assumir um compromisso autêntico. Um compromisso com o crescimento do outro ser humano. Um ato de verdadeiro amor. Talvez o casamento de Margaret pudesse ter sido salvo pela aceitação da mudança natural do relacionamento e pela criação de um novo relacionamento com base em fatores que não fosse a paixão e o romance. Né? Felizmente, porém, a história não termina aqui. 2 anos depois da minha última sessão com a Margaret, deparei com ela, por acaso, num shopping. A situação, aqui diz ele entre parênteses, a situação de deparar com um ex-paciente num contexto social invariavelmente faz com que eu, como a maioria dos terapeutas, me sinta um pouco constrangido. Deve ser bem chato mesmo. Como tem passado? Perguntei. Não poderia estar melhor, exclamou ela. No mês passado, meu ex-marido e eu voltamos a nos casar. Ah, mas... que coisa, Seret. Mas que barbaridade. Como a gente... Aqui no sul, viu o pessoal lá do Rio, aí, aqui a gente diz, mas que barbaridade, tia. Verdade, verdade. Está indo às mil maravilhas. É claro que nós continuamos a nos ver por causa da custódia conjunta. Seja como for, no início foi difícil, mas depois do divórcio, de algum modo, a pressão sumiu. Nós não tínhamos mais expectativas. E descobrimos que, no fundo, gostamos um do outro e nos amamos. As coisas ainda não são iguais ao que eram.
quando nos casamos pela primeira vez. Mas isso parece não ter importância. Estamos realmente felizes juntos. A impressão é que tudo está certo. Pensa, mas foi preciso, né? Foi preciso ela fazer essa mudança, essa alteração para ver esse afastamento, esse distanciamento. Às vezes uma relação é isso. Às vezes as pessoas se afastam, sim, precisam se ver de uma outra maneira, mas voltam. Acabam voltando em algumas situações. E é isso aí. Bacana, né? Capítulo 10, vamos ler mais um pouco. A mudança de perspectiva. Uma vez, um discípulo de um filósofo grego recebeu ordens do seu mestre para, durante 3 anos, dar dinheiro a todos os que o insultassem. Quando esse período de provação terminou, o mestre lhe disse: agora você pode ir a Atenas para aprender a sabedoria. Quando o discípulo estava entrando em Atenas, encontrou um certo sábio que ficava sentado junto ao portão, insultando todos que iam e vinham. Ele também insultou o discípulo, que deu uma boa risada. Por que você ri quando eu insulto? Perguntou o sábio. Porque durante 3 anos eu paguei por isso, e agora você me deu a mesma coisa por nada. Respondeu o discípulo. Entre na cidade, disse o sábio, ela é toda sua. Tem uma história do Buda também, né? Tem as histórias que a gente não aceita o presente, né? Os padres do deserto do século IV, os padres do deserto tem um documentário sobre eles. Tem livros sobre os padres do deserto. É uma congregação, né? Um grupo de excêntricos que se retirou para os desertos em torno de Sete para uma vida de sacrifício e oração, ensinava essa história para ilustrar o valor do sofrimento e das agruras. Entretanto, não havia sido apenas as agruras que abriram ao discípulo a cidade da sabedoria. O fator primordial que lhe permitiu lidar com tanta eficácia com uma situação difícil foi sua capacidade de mudar de perspectiva, de encarar a situação a partir de um outro ângulo. A capacidade de mudar de perspectiva pode ser um dos instrumentos mais poderosos e eficazes de que dispomos para nos ajudar a resolver os problemas diários da vida, o Dalai Lama explicou. A capacidade de encarar os acontecimentos a partir de pontos de vista diferentes pode ser muito útil. Essa posição de se colocar no lugar do outro, no budismo, principalmente no budismo tibetano, envolve as 5 sabedorias, olhar com essas 5 sabedorias, 5 Dhyana Budas. E esse olhar da posição do primeiro Buda, que é o Buda do espelho, na sabedoria do espelho, e aí tu olhar, sabedoria da igualdade, olhar na posição da mente do outro, é um tema magnífico, assim. Se a gente pudesse usar essas 5 sabedorias o tempo todo, a gente raramente entraria em discussões sem necessidade, assim. Tanto em relacionamento, tanto em discussões políticas, né? Embora tu tome um partido, tu tome um posicionamento, é importante tu tomar um posicionamento, óbvio, mas não gerar essa bipolaridade. Porque a bipolaridade é um erro. É um erro drástico de visão. Visão é olhar as coisas como elas realmente são. E as coisas não são o radicalismo. Um lado, né, outro lado, o branco, o preto, o alto, o baixo, perto, longe. Entenderam? Negativo, positivo. Então a bipolaridade é um grande erro que a gente comete. O caminho do meio é o caminho correto. O caminho do meio é tu olhar para as coisas e ver através da mente do outro como ele está projetando a sua visão de mundo, a sua realidade interior e criando aquele mundo exterior. O mundo exterior é uma criação da nossa mente. Então quando eu olho e entendo em que situações ele se encontra, eu começo a perceber que ele faz sentido. E eu começo a gerar um estado de compaixão por aquilo, por aquela pessoa. E esse olhar de mudança de perspectiva é excelente, porque tu aprende a não sofrer e a entender o que o outro está fazendo. Pode não concordar, mas tu entende. Certo? Então é isso. Vamos parar aqui e vamos fazer uma praticazinha de meditação curtinha para a gente poder iniciar o nosso domingo. Então eu sei que tem gente que pode estar deitado. Permaneçam, só não durmam agora, né? Vamos aproveitar a prática. Então, mesmo deitado, estendam os braços ao longo do corpo, né? Os braços longos, assim com as mãos para cima, se preferirem. Se mantenham atentos.
Quem estiver sentado já, né, uma prática, ou tomando seu cafezinho, pare um pouquinho. Inspirem profundamente pelas narinas. Soltem pela boca. Um suspiro. Novamente. Mantenha os olhos semiabertos, se preferirem. Comece observando a temperatura do corpo. É mais fácil observar as partes do corpo para a gente ancorar a nossa mente. Trago esse olhar interno agora para a respiração. Observem como está a sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. Se tiver alguma zona tensa, soltem, soltem. Se quiserem fechar os olhos, podem fechar, sentirem à vontade. Soltem qualquer zona de tensão que tenha surgido durante a leitura desse livro, alguma palavra que tenha sido dita pelo autor ou por mim, que tenha feito você ficar retesada, retesado, com alguma tensão no corpo, alguma memória que tenha vindo à tona. Nós falamos sobre relacionamento, relacionamentos entre casais, entre pais, entre filhos. Se alguma memória veio à tona e causou alguma coisa que desagradou, solte. Solte. Apenas solte. Não fique pensando sobre isso, tentando ruminar a situação, achar justificativas, conceitos. Inspirem profundamente. Soltem, soltem. Se qualquer parte do texto sobre o relacionamento lhe trouxe uma lembrança, apenas veja em que parte do corpo essa lembrança está se manifestando. Falamos sobre a paixão que acaba, mas ela se transforma, é como a flor que se transforma em fruto, o fruto em semente. No budismo nada morre, nada nasce. Há um ciclo constante de transformação. Não existe um momento de nascimento nem de morte. Então não há um término da paixão. Há uma transformação. A gente causa uma resistência, porque a paixão dá uma relação física e emocional intensa, e a gente se apega a essa reação, porque é onde a gente consegue ver que a gente está sendo amado, amada. É uma manifestação direta, mais fácil de entender. E às vezes os relacionamentos terminam por isso, entre marido e mulher, namorados, entre pais e filhos. Os abraços diminuem, os beijos, o contato físico, as palavras. E a gente sofre porque a gente se prende ao que existia e não consegue ver o que está surgindo. Assim como a semente brota, se transforma em caule, numa folha, num broto, numa flor, num fruto.
novamente ela se torna semente. Então aguardem. Aguardem, deixem o fluxo natural acontecer. Se o momento der de rompimento que está passando, ou já passou por essa fase, lembre que a semente retorna a semente. Solte, inspirem profundamente pelas narinas. Percebam como está agora o corpo de vocês. Percebam como está a respiração. Ela deve estar mais calma, mais tranquila. Os batimentos cardíacos diminuem. Há uma coerência cardíaca entre a respiração, os batimentos e a pressão arterial. Sintam isso. Fiquem em silêncio por 30 segundos e sintam isso. Agora, lentamente, levem a mão de vocês no coração. E com esse gesto, se algum relacionamento terminou, se algum relacionamento passou para uma outra fase, apenas visualizem a pessoa, seja qual tipo de relacionamento. Se mudou a fase do relacionamento, visualizem a pessoa com quem vocês tiveram ou têm esse relacionamento. E apenas emanem esse amor a ela. Apenas isso. Apenas enviem esse amor. Sem justificar, sem causa, apenas enviem esse amor que está sentindo agora. Sorriam. Quem está na caminha se espreguiça. Ok, então, domingo, é isso aí. Vamos fazer o nosso domingo ficar melhor, que chove no Lajeado, então um dia bom. Eu vou continuar estudando, aproveitar o dia. Preciso fazer várias gravações de meditações e rever materiais. Eu estou montando o programa de autocompaixão, que está maravilhoso. Simplesmente assim, me surpreendeu, eu fiquei surpreso, eu quero fazer. Se me propusesse, eu faria. E tá lindo. Então essa semana que vem eu vou lançar, ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom domingo com vocês, para a família.